palavra para o Bernardo se apresentar e falar para a gente qual que é o assunto de hoje, o que ele vai abordar aí com a gente hoje. Seja muito bem-vindo aqui, Bernardo. Espero que você venha mais vezes aqui fazer novas atualizações, novos complementos aqui no Conecta com a gente. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Mirelle. Obrigado, pessoal da equipe, pelo acolhimento. Olá, pessoal. Hoje é um dia muito especial, porque é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E hoje nós vamos falar sobre a abordagem do Google para a acessibilidade. Um pouco sobre mim, eu sou Bernardo Barlac, gerente de relacionamento e parcerias para acessibilidade no Google Brasil. Vou fazer minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelos enrolados escuros, e estou usando uma camiseta verde com o logo do Google personalizado com símbolos da acessibilidade. Eu também sou uma pessoa com deficiência, eu uso aparelho auditivo dos dois lados, e eu também sou um pai atípico, né? Tenho uma criança autista. E o assunto da educação é incrivelmente relevante e importante, né? Porque me perguntaram uma vez qual seria a maior barreira hoje no Brasil para a inclusão da pessoa com deficiência. E não são poucas, né? São várias, é difícil elencar uma, mas eu diria que é a barreira cultural, né? Se a gente parar para pensar, o Brasil tem muitas leis sobre a inclusão. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, temos a Lei de Cotas, temos várias outras. Nós temos conhecimento técnico, temos normas técnicas. Esse ano, por exemplo, foram lançadas as normas técnicas da BNP para acessibilidade em sites, junto com a de acessibilidade para aplicativos móveis, junto com esse ano também de linguagem simples, várias outras que já existem no Brasil. E nós temos profissionais, temos talentos, temos conhecimento técnico, né? Então, o que está faltando, na verdade, eu diria que é o repertório, né? A difusão desse conhecimento e, principalmente, a cultura. E quem hoje é a melhor pessoa para transformar a cultura de um país? É justamente, né, os professores e as professoras do Brasil têm um papel enorme na questão da acessibilidade. Então, é um grande prazer, esse dia de hoje, estar falando com vocês sobre acessibilidade aqui no Google. Então, essa é uma apresentação que vai levar mais ou menos uns 40 minutos, tá? Eu vou falar sobre o que é acessibilidade, de persona de acessibilidade, uma visão geral de tecnologias assistivas, como o Google trabalha a acessibilidade, incorpora. Vou passar por alguns produtos, tá? Vai ser chuva de produto. Tudo bem não pegar tudo de uma vez, a gente vai repassando os links e depois como que o Google apoia e ajuda as pessoas com deficiência. Então, vamos começar sobre o que significa a acessibilidade. Existem muitas definições, elas são muito parecidas entre si, mas para nós a acessibilidade é aquilo que garante que as pessoas com deficiência possam perceber, entender, navegar e interagir com produtos, serviços e ferramentas, contribuindo para um mundo mais igualitário, um mundo sem barreiras. E esse é um papel enorme, né, de grande importância, porque hoje nós falamos que existem mais de 1 bilhão de pessoas com alguma deficiência permanente. Vamos guardar essa palavra permanente. Então, isso representa 16% da população mundial, ou 1 a cada 6 de nós. Mas também significa que cerca de 6 bilhões de pessoas não se identificam com uma pessoa com deficiência, mas podem vir a ter alguma deficiência em algum momento de sua vida. No Brasil, nós estamos falando de mais de 14 milhões de pessoas, segundo os últimos dados do IBGE. E a gente sempre fala que a gente não deve, por exemplo, compartilhar senha, compartilhar dados de cartão de crédito. Porém, se um formulário online estiver pedindo essas informações, como um cartão de crédito ou senha, ele não for acessível para as pessoas que não podem ler a tela, ou então se a mensagem de erro ela não for muito clara ou útil, como é que essas pessoas fazem, né? Elas vão acabar se vendo numa situação
que elas vão ter que precisar pedir ajuda para uma outra pessoa, às vezes até mesmo uma pessoa desconhecida ou estranha, para enviar essas informações por ela, né, gerando um risco de privacidade e de segurança. Então, a acessibilidade não é simplesmente uma questão de usar um produto, é também uma questão de autonomia, segurança e privacidade. E aqui na tela, nós vemos um campo de senha com uma mensagem de erro: desculpe, é um problema, mas não diz qual é o problema, muito menos como corrigir. E tão importante quanto, se os produtos não forem acessíveis, bilhões de pessoas podem ser simplesmente excluídas de muitos aspectos da vida e da sociedade, como a empregabilidade, a participação na comunidade, sala de aula, pois não terão à disposição os produtos necessários para realizarem seu trabalho e o mesmo para se comunicarem. E aqui na tela nós vemos uma colina numa área urbana, uma longa escadaria de cimento, 4 lances de escadas sem rampa ou elevador, sem acesso de carro, e não tem nenhuma maneira alternativa de subir ou descer a colina. Então, qual é o papel do Google nisso tudo? Tudo começa na nossa missão de organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Ou seja, a acessibilidade faz parte da nossa missão desde a nossa fundação há mais de 25 anos. Isso nos faz ter um compromisso público com a acessibilidade como uma consideração fundamental desde os estágios iniciais de design do produto até o seu lançamento. E a gente acredita que um problema só será resolvido quando estiver resolvido para todas as pessoas. Então, enquanto houver barreira para alguns, ainda há trabalho a ser feito. E considerando o papel que o Google tem na produtividade diária das pessoas, na comunicação, no acesso à informação, a gente entende que nós temos essa responsabilidade e esse compromisso de trabalhar para cumprir com o que se trata de uma cultura, de uma maneira como a gente trabalha no nosso dia a dia. E tornar nossos produtos mais acessíveis traz muitos benefícios, inclusive melhorar os negócios do Google, né? 1 a cada 6 pessoas com deficiência, impulsiona a inovação, nós vamos falar sobre inovação, o compliance, né? A aderência às leis, né? Tanto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e também, o mais importante, é claro, criar produtos melhores para todos. Então, recapitulando essa sessão, criar produtos acessíveis e usáveis apoia e melhora a missão do Google, os negócios do Google, compliance, IA e inovação. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Ótimo. Existe uma enorme diversidade de pessoas que têm alguma necessidade assistiva. Então, vamos falar um pouco sobre personas de acessibilidade. O que são personas? No mundo do design, personas é uma caracterização fictícia de um usuário, um personagem, criado a partir de pesquisa, que tem como objetivo fazer com que esses usuários pareçam mais reais, para ajudar os designers e os desenvolvedores a ter ideias realistas sobre para quem eles estão desenvolvendo aquele produto. Na comunidade da acessibilidade, no design e no Google, geralmente a gente se concentra em 5 personas de acessibilidade, ou vamos dizer assim, 5 categorias. Não é, de forma alguma, uma lista completa, né? Nós estamos falando de perda da visão, né? A cegueira ou a baixa visão, como a gente vê um homem cego usando um laptop, a perda auditiva, a surdez ou a baixa audição. Nessa foto vemos uma mulher se comunicando em língua de sinais na frente de um laptop. Dificuldade de mobilidade, desde tremores nas mãos, ou pessoas que usam cadeira de rodas. E nessa foto vemos um homem sentado numa cadeira de rodas, olhando para o celular. Dificuldade de fala, né? Fala surda, gagueira, paralisia cerebral, doença de Parkinson, AVC. E nessa foto vemos uma pessoa com paralisia cerebral usando o celular no suporte. E deficiências cognitivas, dislexia, autismo, síndrome de Down. E nessa foto vemos uma criança pequena com síndrome de Down,
olhando para um laptop. De novo, não é uma lista completa, e sim um ponto de partida. Mesmo dentro de uma única categoria, tem uma enorme diversidade. Por exemplo, baixa visão pode significar muitas coisas diferentes. A maneira que uma pessoa com glaucoma vê uma tela do celular é diferente de uma pessoa com catarata também vê essa tela do celular. E na tela, a gente vê 4 versões da mesma imagem, cada um com borrões ou manchas diferentes, representando perdas visuais distintas. E é muito comum encontrar usuários com mais de uma deficiência ou limitação. Por exemplo, uma pessoa com Parkinson pode ter a visão ou mobilidade limitadas. Então, o que é deficiência e como que o Google define a deficiência? Atualmente, nós estamos falando de 2 grandes modelos de deficiência. Na verdade, a gente fala de um terceiro ou quarto modelo. Para o nosso papo de hoje, vamos falar de 2. O primeiro é o modelo médico, que define a deficiência como uma característica do indivíduo, algo permanente e limitador, e também algo que precisa ser corrigido ou minimizado. Por outro lado, na abordagem do design inclusivo, é aquela que percebe a deficiência como uma incompatibilidade entre as nossas necessidades e o design de um produto, a estrutura de uma sala de aula, o ambiente de trabalho e a sociedade. Isso muda a perspectiva da forma como a gente entende a deficiência e reposiciona para o designer, para quem desenvolve o produto, a responsabilidade de se corrigir essa incompatibilidade por meio do design, criando assim a inovação. E as deficiências, elas podem ser permanentes, temporárias ou situacionais. Lembra que eu falei de mais de 1 bilhão de pessoas com uma deficiência permanente? Pois então, para ilustrar esse conceito, cada pessoa aqui na tela tem uma relação diferente com a visão limitada, seja ela permanente, temporária ou situacional. A deficiência permanente significa que a pessoa pode ser permanentemente cega ou com baixa visão. Você também pode ter uma perda temporária de visão se você tiver com uma enxaqueca, dor de cabeça ou com ressaca. Eu me lembro quando eu tive conjuntivite nos olhos, eu fiquei 1 mês sem conseguir enxergar. E tentar ler um tablet ou um celular debaixo da luz do sol, sobre forte claridade, é também um exemplo de uma deficiência, de uma situação limitante. Independente dessas situações, permanentes, temporárias ou situacionais, todas as pessoas na tela e nós aqui temos as mesmas necessidades, que é interagir com o conteúdo quando a gente não consegue olhar para a tela. Agora vamos avaliar esses exemplos relacionados à perda auditiva. Nós temos uma imagem de uma mulher conversando em língua de sinais, uma pessoa com infecção de ouvido e um grupo de amigos num bar barulhento assistindo um jogo de futebol. Eu vou pedir para vocês escreverem no chat rapidinho quais dessas pessoas têm uma perda permanente de audição. Quem quer escrever no chat? A primeira, a segunda ou a terceira? Muito bem. E quem teria talvez uma perda temporária? E, lógico, a perda situacional, a terceira. Então, assim, quem tem, por exemplo, um bebê de colo que acabou de dormir e você quer assistir vídeo no celular, você, por exemplo, não pode botar um volume muito alto para não acordar o bebê. Esse é um exemplo de uma situacional, de uma situação que me impede de consumir conteúdo de áudio em um determinado contexto. Seja novamente permanente, temporária ou situacional, nós todos precisamos interagir com conteúdo de áudio de alguma forma. E aqui uma importante ressalva, quando a gente trabalha com persona, por mais úteis que sejam, elas simplesmente não substituem o envolvimento de pessoas reais com deficiência durante o desenvolvimento de um projeto. O uso de personas é muito útil como um ponto de partida para iniciar rapidamente um projeto e não requer
um recrutamento extensivo de pessoas para testes. No entanto, é muito importante receber feedback rico e detalhado sobre a acessibilidade das pessoas reais que vão fazer uso daquela solução. E é altamente recomendável ter o envolvimento de pessoas com deficiência desde o início. Quem aqui trabalha com alguma pessoa com deficiência? Então, faz uma reação aqui no Google Meet. Pois é, não teve muita, está aqui para reflexão. E o Google, então, recapitulando, o Google adota o modelo social da deficiência. Os produtos do Google são úteis para uma ampla gama de deficiências, mas tem 5 nos quais a gente se concentra: visão, audição, mobilidade, fala e cognitiva. As deficiências são devidas à incompatibilidade entre as necessidades do usuário e o design do produto, e as deficiências podem ser permanentes, temporárias ou situacionais. Tudo bem, pessoal? Estão comigo ainda? Então, vamos ver alguns exemplos de como as pessoas com deficiências usam diferentes tecnologias para ajudar a interagir com produtos e serviços. O que é, afinal, uma tecnologia assistiva? É qualquer ferramenta ou sistema que melhore ou mantenha as capacidades funcionais de uma pessoa com deficiência. E elas podem ser soluções de alta tecnologia ou de baixa tecnologia. Dispositivos digitais, terminais braille, dispositivos como prótese para membros, cadeira de rodas, assistente de voz, são exemplos de soluções de alta tecnologia. Cartões de papel, lupas, lentes de aumento, são exemplos de soluções de baixa tecnologia. Todas têm a sua importância. Existem inúmeros exemplos de tecnologias assistivas, algumas você, inclusive, pode estar usando. Aqui no Google Meet, por exemplo, nós temos as legendas. Tá? Quem não sabe disso, é só apertar o botão com CC na parte de baixo. É uma tecnologia assistiva. Para quem não sabe, o autocompletar do celular foi criado originalmente também como uma tecnologia assistiva. O outro grande benefício da acessibilidade é que ela é o motor da inovação. E resolver problemas de acessibilidade gera mais inovação. Aqui tem 3 exemplos. Em 1808, Pellegrino Turri construiu a primeira máquina de escrever funcional para ajudar o seu amigo cego a escrever cartas de maneira inteligível. Ele perdia a privacidade de escrever cartas, pedindo para outra pessoa, e com a máquina de escrever ele ganhou essa possibilidade. Em 1972, o Vint Cerf, que é esse senhor que está na foto, hoje funcionário do Google, ele programou os primeiros protocolos de e-mail para uma internet que estava nascendo, para que ele pudesse conversar com a sua esposa, que era surda, enquanto os dois estivessem no trabalho. E em 1941, o rei Charles I produziram a tala de perna a partir de madeira compensada para ajudar soldados feridos que tinham perdido membros da perna em guerra. Porém, esse material se tornou material básico de design de móveis modernos hoje. O autocompletado celular é um exemplo de tecnologia assistiva que foi criado para uma pessoa, mas é usado para várias pessoas. E apesar dessa lista ser um pouco intimidadora, a boa notícia é que a maioria das tecnologias assistivas elas herdam as funcionalidades de 2 tecnologias básicas, o teclado e o leitor de tela. Então, você cria conteúdo, você cria aplicativos ou sites, materiais de sala de aula, etc. E você criar esse conteúdo otimizado tanto para teclado, navegação para teclado ou navegação para leitor de tela, você provavelmente vai estar ajudando pessoas que usam interruptores, pessoas que usam linha braille, pessoas que dependem de comando de voz e por aí vai. O teclado, para falar dele, para ser totalmente acessível, uma página da internet, um PDF, ele precisa ser operável por alguém que usa apenas o teclado. Tá? Os leitores de tela são programas que tentam transmitir a parte visual da tela em áudio, em informação não visual, normalmente em fala, ou no caso de Braille, nos pontos, ou em ícones sonoros. Eles são essenciais para pessoas cegas ou com baixa visão, pessoas analfabetas,
pessoas com dificuldade de aprendizagem. Tá? Existem leitores de tela, de navegação, de extensão para navegador, existem leitores de tela que estão no Windows, no Mac ou no Chromebook, e por aí vai. E como extras, legendas, transcrições, que converte texto falado para conteúdo em áudio, nos vídeos, nas reuniões ao vivo, aumentando assim o acesso para as pessoas surdas ou com deficiência auditiva, autistas, idosos ou pessoas com dificuldade de aprendizagem. Então, recapitulando, a tecnologia assistiva é qualquer ferramenta ou sistema que melhora ou mantém as capacidades funcionais de uma pessoa com deficiência. Existem muitos exemplos, alta ou baixa tecnologia, e a navegação por teclado, leitor de tela e legenda são usados por muitas pessoas. Inclusive, vocês sabem que na geração Z, mais de 70 pessoas já assistem filmes e séries com as legendas ativadas. Tudo bem até aqui? Isso me lembra uma história de uma faculdade nos Estados Unidos que recebeu um aluno surdo. E como acomodação, eles colocaram o sistema de estenotipia, que é aquela legenda que aparece. E no meio do curso, esse aluno precisou sair, abandonou o curso, e eles retiraram a estenotipia. Todo o resto da turma reclamou, porque todo mundo lia a legenda. Era uma forma de ajudar na compreensão e aquisição do conteúdo na sala de aula. Então, vamos falar do Android. Quem usa Android aqui? Faz um joinha para mim, para eu ver. É um sistema operacional oferecido pelo Google que tem vários recursos de acessibilidade. Eu vou fazer alguns exemplos, tá, para dar tempo de todo mundo fazer perguntas. Aqui na tela nós temos uma visão geral de algumas das soluções. Tá? O Google tem mais de 80 produtos, recursos, ferramentas de acessibilidade, todos eles gratuitos, tá bom? E eu vou passar por alguns deles. Aqui na tela temos alguns ícones, o scanner de acessibilidade, com foco em desenvolvedor de aplicativo, o acesso por voz, que você controla o celular com comando de voz, Lookout, eu vou falar sobre ele, amplificador de som, transcrição instantânea, olhe para falar, modo de leitura, muito importante na educação, e o acesso para o interruptor, entre outros. O acesso por voz, ou Voice Access, o aplicativo para Android, permite que você controle o seu dispositivo com comando de voz. Você usa a voz para abrir aplicativos, navegar, editar texto, tudo com as mãos livres. O amplificador de som, ele usa um fone de ouvido, tá? Ou com fio ou com Bluetooth, para filtrar som, aumentar e amplificar som ao seu redor ou no seu dispositivo Android. Ele usa a inteligência artificial para detectar e diferenciar diferentes tipos de som, para fazer filtro e ajudar as pessoas com baixa audição a conversarem melhor. Então, se eu estou num restaurante barulhento, por exemplo, eu ponho o celular na mesa perto da pessoa com quem eu estou conversando, ponho o fone de ouvido e ele vai reduzir o que é ruído e vai amplificar aquilo que é a fala da pessoa, facilitando assim, por exemplo, a minha conversação, a minha comunicação. A transcrição instantânea é um aplicativo para Android e torna as conversas cotidianas e os sons ao redor mais acessíveis para as pessoas surdas ou com baixa audição, usando apenas o telefone ou tablet. Disponível em mais de 80 idiomas. Eu vou tentar fazer uma rápida demonstração. E tudo que eu falo aparece na tela do celular em tempo real, tá? Para me ajudar na compreensão do que está acontecendo. Além disso, ele também me notifica de sons importantes, como batida na porta, campainha, telefone tocando, cachorro latindo, bebê chorando, alarme de incêndio, bip de eletrodoméstico, e por aí vai. E você pode gravar os seus próprios sons também. E quando esses sons são detectados, o celular vibra e o flash do celular pisca. E se você estiver usando o relógio inteligente, ele vibra o relógio também. E nós também criamos uma versão otimizada para celulares dobráveis, estão ficando cada vez mais populares, para o celular poder ficar na mesa e a tela dobrada virada para você. E como ele tem duas telas, ele também tem a tela de trás,
também fica virada para a pessoa na minha frente. E você pode personalizar os seus próprios sons gravando, caso sua campainha seja muito diferente, ou seu cachorro tenha um latido muito específico, você também pode gravar e ser notificado. Uma coisa legal é que eu posso gravar nomes, palavras. Então, eu escrevo o meu próprio nome, Bernardo, e quando alguém fala meu nome perto de mim, eu recebo uma notificação no celular também. Vocês podem baixar agora o celular para Android, o aplicativo Transcrição Instantânea, apontando a câmera do celular para a tela, escaneando o QR Code que está aí. Eu vou dar um segundinho para vocês. Bom, indo em frente, o Lookout, ele é um aplicativo para Android que usa a câmera do celular, inteligência artificial, para ajudar as pessoas cegas ou baixa visão a interagirem com o mundo físico ao seu redor. Então, com a câmera, você pode ler texto, ler placas, capturar documentos, identificar moedas, você pode identificar embalagens de produtos de supermercado, você pode gerar descrição de imagens que você recebe, tá? E também explorar o mundo, um lugar novo que você não conhece, para entender as sinalizações, os obstáculos, onde estão as saídas, e também me ajudar a localizar objetos. Se eu não lembro, por exemplo, onde eu botei uma caneca de café, eu posso usar a câmera do celular procurando essa caneca, e ao identificar, ele vai me avisar. E, mais recentemente, o aplicativo Lookout tem recebido nossa tecnologia de inteligência artificial do Gemini, que me permite ter descrições mais ricas de imagem, e também eu posso fazer perguntas. Então, se eu recebo uma foto de um cachorro na praia, eu posso saber o cachorro está feliz, a praia está ensolarada, o mar está agitado, e eu vou tendo mais informações. Essa solução do Gemini está disponível em inglês, mas em breve para mais idiomas. Vocês podem baixar esse aplicativo para Android agora, apontando a tela do celular, a câmera do celular para a tela, escaneando o QR Code. O TalkBack é o leitor de tela do Android, incluído nos celulares, desenvolvido pelo Google, permite que você acesse e controle seu dispositivo sem precisar olhar para a tela. Ele também tem a funcionalidade de Braille, você pode digitar em Braille, usando o TalkBack, tá? E ele é compatível também com linha Braille dos principais modelos do mercado. O acesso para o interruptor, que permite que você interaja com o seu dispositivo usando aqueles botões grandes, interruptores, ao invés do toque. Então, você vai usando esse movimento do braço, de levantar e descer o braço, por exemplo, para navegar. Ou, caso você não tenha um, você também pode usar expressões faciais, como levantar a sobrancelha, sorrir, abrir e fechar a boca, para navegar no celular. O modo de leitura, muito importante no mundo da educação, ele melhora a experiência de leitura, tornando ela mais acessível. Então, se você está num site ou num PDF que tenha muita distração, muito pop-up, ou texto muito pequeno, você abre o modo de leitura e ele simplifica a navegação e me dá controle de tamanho do texto, do contraste do texto com fundo, a cor, o espaçamento. Eu também posso pedir para ele ler em voz alta para mim, e ele vai marcando palavra por palavra e ajudando a acompanhar a leitura, para ajudar, por exemplo, pessoas com dislexia. Gostaram do modo de leitura? Ele também está disponível para Android. Eu não tenho o QR Code aqui, mas se vocês procurarem modo de leitura no Google Play Store, vocês vão achar. É um ícone azul com o desenho de um livro aberto. O Gboard é o teclado do Google, tá? Ele me permite digitar por deslizamento, por voz, caligrafia e até mesmo código Morse. A compatibilidade com aparelhos auditivos, tá? Dependendo do modelo de aparelho auditivo que você tem, caso tenha essa determinada tecnologia, você pode conectar o celular diretamente com os aparelhos auditivos e ouvir áudio diretamente no aparelho auditivo como se fosse um fone Bluetooth.
E ainda no Android nós temos as legendas instantâneas, que gera legendas automáticas para todos os vídeos, podcast, mensagem de áudio, de qualquer programa ou aplicativo, inclusive redes sociais. Você pode personalizar e reposicionar essa legenda em qualquer lugar da tela, disponíveis em vários idiomas, inclusive o português. E Braille, como eu falei, você pode digitar em Braille, né, conectado ao TalkBack, ou se você tem uma linha Braille, que é uma espécie de teclado, você também pode utilizar o celular Android com ele. Para quem tem dificuldade de contraste de texto, o Android também permite aumentar esse contraste, criando um fundo preto, por exemplo, num texto branco, você tem uma leitura melhor. Notificações em flash do Android, para não depender apenas do áudio, tanto o flash do celular quanto a tela pisca, para você ser notificado de coisas importantes, de chamadas, por exemplo. E você tem um controle de tamanho de fonte de até 200%. Tudo bem até aqui? Vou tentar passar rápido, porque eu quero abrir o tempo para as perguntas. Eu vou falar do nosso Chromebook, que é o... Quem usa Chromebook aqui? Alguém usa? Yolanda levantou a mão, mas eu vou pedir ajuda para as pessoas. Ah, estão levantando a mão, tá? No final da apresentação, eu vou abrir para perguntas, tá bom? A gente vai fazer uma coisa interativa. O Chromebook, ele é pensado com acessibilidade desde o começo, tá? Principalmente a parte de zoom, ou magnificação da tela. Você pode tornar a página maior ou menor, mas mantendo o resto do mesmo tamanho. Você pode aumentar tudo que está na tela. Você pode ampliar uma parte da tela. Você tem vários controles de ampliação. Você tem, por exemplo, lupa de tela cheia, onde você estoura a tela para fora do monitor, preservando as proporções, e você consegue ver mais de perto aquela parte da tela que você está procurando. Você tem também a opção de lupa em área fixa, ou seja, ele divide a tela na horizontal, a parte de baixo é o tamanho original, e a parte de cima está focalizada no mouse, no cursor. Então, quando você mexe o mouse, é o fundo que mexe, e não o mouse, e ele está com um zoom maior naquilo para onde o mouse está apontando. O panorâmica de teclado, você também estoura e você usa o touchpad do teclado para navegar a tela que se move, aí você consegue ver mais de perto. Você pode aumentar o tamanho do cursor do mouse, deixar ele maior, para saber onde o mouse está. Você pode destacar o mouse colocando um círculo vermelho ao redor dele. Então, toda vez que você mexe, aparece um círculo vermelho. Depois de alguns segundos, ele some. Você também pode destacar o campo de um formulário ou da página que você está navegando para entender onde você está, por exemplo, no preenchimento de um formulário ou numa prova online, por exemplo. O modo de autocontraste, as pessoas com algum tipo de daltonismo, você pode inverter as cores para facilitar a visão. O selecione para falar, que é um leitor de tela sob demanda, vamos chamar assim, você seleciona uma área da tela e aquela área selecionada vai ser lida em voz alta para você. E PDF, né? Nós temos apenas 12% dos PDFs do mundo são considerados acessíveis. PDF é uma parte muito importante da internet, mas eles estão incrivelmente inacessíveis para pessoas cegas ou baixa visão. Então, com grande prazer que a gente está tentando mudar isso usando tecnologia artificial, inteligência artificial, de reconhecimento de texto para converter PDF, que são, na verdade, uma foto de texto, em texto, que possa ser lido, selecionado, copiado e interpretado também por leitores de tela, tornando esses PDFs mais acessíveis, tanto no Chrome quanto no Chromebook. Teclado virtual, para quem tem dificuldade de digitar no teclado físico, você pode abrir o teclado virtual e usar o mouse ou a tela sensível a toque para digitar. E nas deficiências auditivas você tem as legendas automáticas no Chrome, você também tem o áudio mono, que ele joga a mesma informação de áudio para os dois lados do fone, para quem tem uma perda unilateral, por exemplo. E, finalmente, o nosso leitor de tela do Chromebook, que é o Chromevox, que é de graça, já embutido, para ajudar as pessoas a usarem Chromebook sem precisar olhar para a tela.
também compatível com linha Braille e com interruptor. Falando agora do navegador Chrome, nós temos o modo de alto contraste, igual ao Chromebook. Nós temos a navegação Caret, que você permite navegar letra a letra usando as setas do teclado. Muito útil para você selecionar uma parte do texto, por exemplo. Sem depender da destreza fina do mouse, vamos chamar assim. Salvar PDFs com marcadores, ou seja, ele preserva a marcação do HTML do site e torna o PDF acessível. O foco de destaque, para você saber onde na tela está focalizado, para você preencher um documento, um formulário ou navegar. Esse é o caminho para você acionar essas configurações, os 3 pontinhos, configurações, acessibilidade, e aí com todas as opções para você. E o modo de leitura também no Chrome, parecido, até igual do Android, só que ele é embutido. Você aperta um botão no Chrome, ele abre uma aba lateral, um painel lateral, você tem aquele controle de texto, e ele agora, recentemente, também lê em voz alta para você. E no Android você tem a possibilidade de dar zoom no tamanho do texto, em até 300% tem quebrar o layout da página. Tem alguns recursos de acessibilidade em outros produtos, principalmente no Google Docs, por exemplo. Vamos falar, por exemplo, no Gmail. Nós temos diversas teclas de atalho para facilitar a vida das pessoas. É só apertar o botão Shift barra ou o ponto de interrogação para ver toda a lista das teclas de atalho disponíveis para você. No Gmail ainda você pode colocar texto alternativo em imagem no e-mail, para as pessoas que usam leitor de tela saibam do que se trata uma imagem. Você clica na imagem, editar texto alternativo, e escreve o texto que vai ser lido pelo leitor de tela, aqui no caso, o gato com o chapéu de Papai Noel. Então, a pessoa que usa leitor de tela vai saber do que se trata aquela imagem. Para quem usa leitor de tela, está aqui o link com todas as instruções de como usar o Gmail usando o leitor de tela. E no Google Docs, uma dica de você criar um documento em branco, na barra de endereço do Chrome, digitar doc.new, ele já vai abrir um documento novo para você já começar a digitar. O Google Docs também permite a inserção de texto alternativo em imagem. Então você usa Ctrl Alt Y ou aperta com o botão direito e você pode inserir uma descrição daquela imagem que vai ser lida por leitor de tela. Ainda no Google Docs ou no slide, você também pode digitar usando a voz, usando ditado por voz. Então, as pessoas que têm dificuldade de digitar, pode usar a própria voz para escrever. E mais instruções no leitor de tela no Google Docs. O Google Agenda agora também tem um modo escuro para facilitar a leitura e não ter aquele estímulo visual para algumas pessoas. O modo escuro também no Google Drive. O Google Drive permite eu navegar usando as 3 primeiras letras do nome do arquivo. Então, ao invés de eu usar o teclado tab até eu chegar no arquivo que eu quero, se eu já sei o nome do documento, eu digito as 3 primeiras letras e já vai direto no documento que eu quero. O Google Meet permite legendas automáticas durante uma reunião e você também pode traduzir essas legendas caso você esteja fazendo reunião em outro idioma. Para quem usa intérprete de Libras, você pode parear 2 telas, 2 blocos do Google Meet para ficarem sempre juntos. Então, toda vez que um entra em evidência, o outro entra em evidência junto. E aí, tanto o participante da reunião quanto o seu intérprete aparecem ao mesmo tempo. Você pode fixar os participantes para manter sempre as mesmas pessoas, para diminuir a carga cognitiva dessa mudança constante de quem está falando. E você pode também ocultar os blocos para quem prefere ter o vídeo desligado, e para reduzir também as distrações, e você fica apenas com as pessoas que estão com o vídeo aberto. E agora também tem a função de detectar a palma da mão levantada como o botão de levantar a mão. Você tem que ativar isso nas configurações, tá? Isso é útil para não ter que ficar navegando no teclado, tab, até chegar no botão. Você levanta a mão por alguns segundos e o Google Meet detecta isso também.
E você pode fixar a mensagem no bate-papo do Google Meet para manter sempre a mensagem mais importante no topo. Ufa, tudo bem até aqui? Os últimos 5 minutos da apresentação eu vou usar para falar de inteligência artificial, aí depois a gente abre para pergunta. A gente está diante de uma grande transformação, que não é apenas um avanço tecnológico, é uma ferramenta para criar um mundo mais inclusivo, equitativo e capacitando as pessoas com deficiência a atingirem o seu pleno potencial. É uma das maiores mudanças que existem, então é muito importante que a gente torne a IA útil para todas as pessoas. A gente está abordando isso com ousadia, entusiasmo, mas também de forma responsável. E nenhuma empresa pode fazer isso sozinha. A gente precisa de ajuda, do feedback dos usuários, da parceria com a comunidade, professores, desenvolvedores, para desbloquear essas oportunidades que a gente tem. E a gente tem aplicado aprendizado de máquina, inteligência artificial nos nossos produtos para tornarem mais acessíveis há mais de 2 décadas. Né? Claro que tem uma grande aceleração recente com as tecnologias mais novas, mas a IA já faz parte da nossa vida desde que a gente lançou, por exemplo, as legendas automáticas do YouTube. Quem usa o YouTube com legendas automáticas? É isso. E a IA tem um grande potencial de enriquecer a vida de bilhões de pessoas, né, trazendo a oportunidade de trazer grandes benefícios e aumentar o alcance do que é possível em termos de acessibilidade, incluindo a capacidade de criar produtos ainda mais adaptáveis, mais úteis para as pessoas no seu dia a dia. E usada de forma intencional, a IA tem esse poder de nivelar o jogo para as pessoas com deficiência. E a nossa abordagem é sempre baseada na nossa missão de organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis, moldadas pelo nosso compromisso de melhorar a vida do maior número de pessoas possível. E a nossa abordagem para a IA tem que ser igualmente ousada e responsável, ou seja, maximizar os benefícios positivos para a humanidade, ao mesmo tempo que a gente aborda os desafios de forma proativa, sempre guiada pelos nossos princípios. Então, vamos olhar rapidamente como que a gente usa a IA nos nossos produtos. Aqui nós temos para celulares Pixels, que são os aparelhos que o Google desenvolve. Infelizmente, não está disponível comercialmente no Brasil, mas a gente espera que esteja em breve. Eu vou só trocar a tela. Eu vou assistir esse comercial do Super Bowl, que mostra como uma pessoa de baixa visão usa a IA para tirar fotos melhores. Um rosto cortado. Mova seu telefone para baixo. Um rosto no quadro. Segure para tirar uma foto. Jantar para um. Olá. Um rosto e um animal de estimação no quadro. Olha quem está aqui. 2. Rostos no quadro. Feliz aniversário. 2 rostos. Bom dia. 2 rostos. Primeiro dia no novo lugar. 2 rostos. 2 rostos. 2 rostos no quadro. 3 rostos no quadro. Segure para tirar uma foto. Então a gente vê o Javier, né? Ele tem baixa visão, a gente vê do ponto de vista dele, tudo borrado, e a gente vai ouvindo 2 rostos, um rosto e um animal de estimação. E ele vai tirando as fotos, até que no final a gente ouve o celular falando 2 rostos, aí ele abaixa levemente, aí ouvimos 3 rostos, e a gente percebe que ele estava no centro cirúrgico e a companheira dele tinha acabado de ter um bebê. Agora, vou voltar aqui para... O TalkBack, nosso leitor de tela, está recebendo o Gemini também, para gerar descrições mais ricas sobre as imagens que tem por aí, e também permitir que eu faça pergunta. Então, este vestido, quais são os detalhes desse vestido? Combina com qual sapato? Ele é apropriado para qual evento? Tornando a experiência mais rica para as pessoas que precisam de leitor de tela.
No Chromebook, nós temos a possibilidade de navegar no Chromebook usando apenas o gesto do rosto, movimento do pescoço, e você controla o mouse totalmente usando uma malha 3D do rosto e a câmera do aparelho. O projeto Eufônia é um esforço nosso para coletar dados de vozes atípicas, pessoas com gagueira, surdas, distrofia muscular, para que elas tenham aquele OK Google mais fácil de reconhecimento. Então, como a gente depende de treinamento de dados, a gente precisa ter uma diversidade desses dados, dessas vozes, incluindo vozes atípicas ou vozes de difícil compreensão, para melhorar a qualidade do nosso reconhecimento de voz. O projeto Guideline, ele é um esforço de pesquisa que ajuda atletas cegos ou baixa visão a correr de forma independente, usando o celular preso na barriga ou na cintura, e vai recebendo informações auditivas sobre o caminho a percorrer. O projeto GameFace, ele é um mouse gamer, código aberto, que permite quem cria jogos use os gestos do rosto, sobrancelhas, por exemplo, para controlar e jogar um jogo de forma plena. O PopSign é um jogo educativo que usa a IA para ajudar as famílias a aprenderem língua de sinais mais rapidamente, principalmente pais e mães de crianças surdas, tornando o processo mais rápido e mais prático. E recentemente a gente anunciou o Euphonia, o SignGema, que é um modelo de inteligência artificial especializado em compreender língua de sinais e converter para a língua escrita. Não foi lançado ainda, a gente espera que seja lançado muito em breve, tá? No momento para línguas americanas de sinais em inglês, mas sendo ele de código aberto, a gente acha que a comunidade de desenvolvedores do Brasil irá adotar e desenvolver soluções para a Libras também. E, finalmente, o projeto Astra, que é um experimento de pesquisa que, para ser um assistente de IA universal visual. Eu vou mostrar o vídeo de algumas soluções que já estão disponíveis hoje mesmo no celular de vocês. Esse vídeo está em inglês, depois eu vou I remember as a child playing till it got dark outside to make sure I could still play guitar without being able to see. I was diagnosed with retinitis pigmentosa when I was probably about 4 years old. My vision is actively deteriorating, but, music has been something that I can continue to do with the closing in of my visual reality. I feel free when I'm playing music. If Project Astra can help me be more independent, it would be, the greatest thing ever. Touring, for example, I love it because I get to go out and go to places I've never been before and meet new people, but it definitely is becoming more difficult. Hello there. Hello. Can you tell me what you see in this green room while I scan around? I see a sign on the wall in the direction you're facing. The sign says Wi-Fi network, the Gray Eagle, and the password is live music. Thank you very much. Can you help me locate a microphone stand? Sure, I can help with that. Do you mind if I turn on the flashlight? Yes, please. I see a wall with several coiled cables, and what look like mic stands towards the top right in the video. The most powerful thing I can do is to get on stage, pick up my guitar, and play. Helps people understand that there's more than just blind or not blind, disability and ability. If Project Astra could help me along the way, I'm all for it. Have a great time at your show. Gostaram? Isso já está disponível hoje no Gemini, na opção Gemini Live. Você conversa com a IA, abre a câmera do celular, aponta para as coisas e faz perguntas sobre o que está na frente dela, tá? E ela vai respondendo. Para finalizar, alguns itens úteis, a gente tem um canal de atendimento, um telefone, chat, e-mail, pessoa humana, em português, gratuito.
não precisa ser cliente do Google. Para qualquer questão de acessibilidade, vocês podem acionar esse canal, tem o QR Code na tela ou o link aí, para vocês pedir ajuda para os nossos agentes de suporte, para leitor de tela, para configurar a linha Braille, etc. Tudo isso mais um pouco está no nosso site da acessibilidade, o QR Code está aqui na tela também. Nós temos uma playlist do YouTube com as novidades que a gente lança, tá? No momento está em inglês, mas você pode ativar as legendas em português. Temos um episódio novo de cerca de 10 dias atrás, com todas as novidades. E para quem prefere receber as novidades por e-mail, nós também temos a newsletter, que está disponível também nesse QR Code em inglês. Esperamos em breve disponibilizar para português também. Com isso, eu quero agradecer, muito obrigado. Aqui estão os meus contatos. Tá? Fique à vontade para me procurarem, tirarem dúvidas, para a gente conversar, seguir essa conversa. E eu deixo esse QR Code para vocês avaliarem a apresentação, o que vocês gostariam de ouvir mais, o que vocês aprenderam, tá bom? E eu agora estou à disposição para perguntas. Bernardo, a pergunta que não quer calar do pessoal aqui. Esse material todo, com todas essas informações, vai ser disponibilizado? A gente pode disponibilizar para eles? No momento, não, tá? A gente não disponibiliza por um motivo muito simples. Tudo isso muda muito rápido. Então, para ele ficar defasado, leva poucos dias. Porém, eu pretendo, estou finalizando um pequeno site com essas informações, que tem esses links, tá? Para vocês acessarem. Então, eu vou compartilhar com você, Mirelle, em breve, para você compartilhar com a nossa rede. E também sei que vai ter a gravação disso, né, para as pessoas assistirem depois. Sim, a gente vai subir a gravação dessa live no canal do GEG Brasil e os links que a gente puder compartilhar com vocês, eu vou colocar lá na descrição do vídeo, tá bom? Uma outra informação importante que eu vou colocar aqui no chat, um formulário para vocês avaliarem essa live, deixarem o feedback de vocês, o que vocês acharam do conteúdo, e o Bernardo mostrou muita coisa aqui para a gente, e aí também gostaria que no formulário vocês colocassem, ou aqui no chat, onde vocês acharem melhor, o que vocês gostariam que eu, a Ana e o Pedro fizéssemos depois, ou algum desses tópicos que o Bernardo colocou aqui, que a gente fizesse um episódio do Conecta explicando, mastigando a esse tópico específico, detalhadamente explicando como que ativa isso no Chromebook, como que utiliza, demonstrando como que funciona, porque aqui a gente tem um overview, né? Qual desses recursos vocês gostariam que a gente fizesse depois um episódio mostrando detalhadamente como que utiliza esse recurso? Fala para a gente que a gente prepara depois e chama vocês para verem como que utiliza isso de uma forma mais detalhada. Então, eu vou colocar aqui o link do formulário para vocês avaliarem essa live. Então, vamos para as perguntas, gente? Quem está... Oi, Yolanda, você só desce a mão aí, minha filha. Eu estava testando o recurso aqui, ó, de ficar com a mão levantada, já configurei. Então, já vamos testar, gente, o recurso aqui da mão. Tem que habilitar, né? Prestou atenção na explicação do Bernardo. Ah, levantou sozinho. Já configurei o meu, já. Vamos começar com a pergunta, então. Luana, qual a sua dúvida? Na verdade, eu estou numa missão aqui. Desculpa, perdão. Não, tudo bem. É só porque quando o Bernardo falou sobre... Oi, gente, primeiramente, bom dia. Desculpa eu não estar com a câmera aberta, eu estou usando um computador que está sem câmera. Eu estou participando, representando o Consec. E eu fiquei com uma dúvida, Bernardo, quando você falou sobre as ferramentas do Android, que aí dá para configurar, né, para quem é daltônico, por exemplo, fazer inversão ali de cores e etc. Eu fiquei com dúvida, assim, quem que configura? Porque você precisa de alguém te acompanhando para fazer essas adaptações para você. Como que funciona isso na prática? Porque uma coisa sou eu, que não tenho a deficiência aqui, pegar e conseguir ver as ferramentas, mas para a pessoa mesmo, ela consegue fazer sozinha? Ela precisa de um suporte? Isso que eu queria entender um pouquinho melhor. Obrigada. Obrigado, Luana. A premissa é que a pessoa tenha total autonomia para conseguir configurar.
tá? Todas as questões que ela precisa. No caso do Android, você pode ativar o leitor de tela apertando os 2 botões de volume ao mesmo tempo, tá? Essa é a nossa premissa, como a gente recomenda que os celulares sejam fabricados, tá? Você pode perceber talvez algumas variações dependendo do fabricante ou do modelo, mas a gente, como o Google, recomenda para todos os fabricantes a possibilidade de ativar o leitor de tela apenas com os 2 botões do volume apertado juntos por 3 segundos. E você não precisa ter alguém configurando coisas para você, tá? De maneira geral, a gente carrega esse princípio da autonomia. Com algumas exceções, você vai precisar, talvez, de uma primeira pessoa, numa primeira configuração, para configurar coisas para você. Mas, no geral, a gente quer que as pessoas consigam comprar o celular na loja, tirar da caixa e já sair usando, independente das habilidades dela. Show. Respondida a sua pergunta, Luana? Tem mais alguma dúvida nisso? Não, foi respondido sim. Muito obrigada, Ana Lívia. Muito obrigada, Bernardo. Show, arrasou. Oi, Yolanda, minha filha, e aí? Foi, não foi? Eu lembro que você estava nesse público. Eu estava um pouquinho mais baixo, que eu fiquei até com vergonha. Ai, parece. Fala a sua dúvida, por favor. Vamos lá. Como eu estava dizendo, eu estou numa missão aqui, que não é nenhuma dúvida, é um agradecimento. O que acontece? Eu estava na semana passada num evento da Unesp, em Águas de Lindóia, fizemos uma palestra sobre Gemini, foi muito bacana, e no final, um estudante universitário de 27 anos veio falar comigo, e ele me deu a missão de encontrar a pessoa do Google que era responsável pela parte de acessibilidade e contar a história dele. Que é, ele perdeu a audição aos 19 anos de idade, hoje ele tem 27, e graças a vários recursos que tem no sistema Google, ele consegue assistir às aulas, ele conseguiu participar da palestra, ele mostrou no meu celular o leitor de tela que ele usa, ele mostrou no celular dele como ele conseguiu assistir a palestra que eu estava ali fazendo, com a tradução simultânea, que foi um recurso que eu usei quando eu fui viajar para fora, não sabia falar muito bem a língua, e eu achei o máximo, e eu nunca imaginei que tinham pessoas que usavam para entender a língua do próprio país, e aí ele se emocionou, ele chorou falando que recentemente comprou um celular que já tem o Gemini embarcado, acredito que é essa tecnologia que você mostrou para a gente agora, Bernardo, e que pela primeira vez em 9 anos ele conseguiu atender uma chamada telefônica, porque ele não conseguia falar no celular. As pessoas ligam, e aí o Gemini e esse recurso de IA já vai transcrevendo em tempo real o que a pessoa está falando, porque ele fala, ele é oralizado, mas ele não ouve. E aí ele pediu para que eu agradecesse de todo o coração, choramos nós dois juntos, estamos super amigos, uma viagem marcada, mas ele pediu que eu passasse esse agradecimento a vocês. Então, muito obrigada, e os recursos de acessibilidade também são muito usados na minha sala de aula, com as crianças que são disléxicas, com as crianças que precisam de letras maiores, de destaque e de contraste. Então, é isso, um agradecimento. Obrigado, Yolanda, Que pelo lindo, depoimento. Yolanda. Obrigada, gente. Ótimo, obrigada por compartilhar isso, Yolanda. É muito importante para a gente ouvir esses casos. Se mais alguém também tiver alguma experiência assim, de uso, compartilha com a gente. E agora a gente vai abrir para uma das pessoas que tem um nome mais descolado aqui da sala, Gilson. É Gilson, né? Falei certo? Meu pai chama Gilvan. Aí eu peguei metade do nome, mas achei muito chique. Olá, bom dia. Gostei do descolado. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de começar com uma prática que vem vamos colocar assim, está se popularizando, né, que é a audiodescrição. Hoje a audiodescrição não envolve nenhuma tecnologia. Eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Então, eu sou homem, né, eu sou uma pessoa gorda, pele parda, cabelo já alongado, uso bigode, barba e boca, olhos grandes, nariz. E só para estou com uma blusa, uma camisa cinza, com meu crachá com um tirante relacionado à parte
étnico-raciais. Então, é uma forma também, né, de inclusão, de acessibilidade à audiodescrição. Então, hoje eu gostaria só de parabenizar aí o Bernardo pela bombardeou a minha mente aqui com uma infinidade de possibilidades, tanto para uso do dia a dia. Eu acho bacana que como que nós já estamos incorporando várias ferramentas que foram criadas inicialmente para cobrir uma necessidade voltada para uma necessidade, né, de uso, né, para de acessibilidade, e hoje nós estamos incorporando para essa facilidade. Mas acho fundamental nós darmos o devido valor a que foi utilizado e realmente fazer a figura do porquê. Então, se faz necessário de trazer mais discussões sobre a incorporação dessas ferramentas dentro do contexto educacional, né, no nosso dia a dia, voltado aos nossos estudantes, nos nossos sistemas, na utilização desses recursos para facilitar todo o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, professores. Então, é agradecer mesmo e fazer com que isso dissemine. Então, assim, a gente precisa fazer com que isso chegue também a toda a população, porque hoje a gente vê softwares que são cobrados, que são pagos, e a Google oferecendo uma infinidade de recursos gratuitos que pode sanar, né, uma dificuldade, uma necessidade da nossa população, né, que carece, né, de um apoio para essas. Então, assim, acho que hoje foi um grande aprendizado, né? Por mais isso, porque eu gosto muito da temática de tecnologias assistivas, faço muito leituras, então só agradecer mesmo. Então, se eu estou digerindo ainda essas possibilidades e gostaria de participar mais de outras discussões. Obrigado, Gilson, pelo carinho. Show, muito obrigada. Bom, gente, estamos indo para os finalmente. Eu quero saber se tem mais alguma dúvida, alguém quer compartilhar mais algum ponto. A hora é agora. Sem pressão, toda vez. Então, tá bom, gente. Bom, em nome do Conecta Google for Education, a gente quer agradecer o Bernardo por estar aqui, por disponibilizar esse horário para compartilhar esses conhecimentos com a gente, compartilhar a sua trajetória, a sua experiência. A gente quer agradecer vocês que estiveram aqui até o final. Muito obrigada por toda a interação, por mandar as mensagens no chat, por estarem aqui também com a gente, trocando experiências. Isso é muito importante. Em breve vamos ter mais oportunidades dessas, né? Aí, Pedro, você quer mostrar o site onde a gente concentra todas as informações? Claro, vamos lá. Aproveitar o gancho para agradecer de novo o Bernardo por esse momento. Obrigado mesmo pela oportunidade da gente ouvir a tua fala também. Aqui, então, é o site do Conecta, o nosso site onde estão compiladas todas as informações que a gente já produziu. Então, ele tem um pequeno descritivo aqui, e apertando ou em professor ou em gestão, levado para a página onde estão nossos episódios aqui sobre sala de aula, série de exercícios. É só clicar no link aqui que ele leva, então, para o vídeo do YouTube sobre o conteúdo. Bom. E logo mais vai estar o episódio do Bernardo lá também, assim que a gente subir. Com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Ótimo almoço para todos e a gente se encontra muito em breve. Obrigada, pessoal. Ótimo almoço. Obrigada, Bernardo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente.